Sem os medalhões, se recuperando de lesões, goleiro Márcio, lateral Vitor e o centroavante Charles Chad, a garotada do Goiânia vem dando conta do recado. 7 pontos nos últimos 3 jogos. 2 vitórias fora de casa sobre Itumbiara e Goianésia. Graças a Deus, sabendo aproveitar a oportunidade que o professor Arthur está nos dando e entrando em cada jogo e tentando melhorar. O próximo jogo do Goiânia será domingo contra a Anapolina, no estádio Serra Dourada, faltando uma rodada para o fechamento do primeiro turno. E sim, tá vendo aí que tá tudo, só o Goiás está aí meio que disparado, né, 100%, mas o restante tá tudo no mesmo nível. Toca é um prata da casa com um bom tempo de Vila Olímpica. Cheguei no Goiânia aqui em 2014, tem 5 anos já que estou aqui, participei da divisão de acesso ano passado, joguei alguns jogos e estamos aí, né, na luta. Toca? Isso, Toca, João Paulo, tanto faz. Valeu, fera, satisfação. Não dou conta, não. O Toca é Toca porque ele é do Tocantins. É, exatamente. Atacante. Os colegas chamam de Toca. Lá no Goiânia dizem que tem um outro menino bom que chama Naruto. Tem, o Goiânia sempre tem uns garotos bons, né? O problema do Goiânia é que o Goiânia não tem calendário. Aí chega o fim do campeonato e ele dispensa todo mundo. Aliás, foi a explicação, Doni, que eu recebi do Allan Kardec sobre o Michael. Porque o Michael tinha jogado uma divisão de acesso no Goiânia, o Goiânia tinha ido mal. E aí, como é que segurava o Michael lá? Sem calendário, sem dinheiro, sem nada? Eles liberaram. Eles liberaram o Michael assim como liberaram todo mundo. Né? 100%. Né? Liberava todo mundo. É isso. Então, na realidade, o problema do Goiânia é esse. O Goiânia sempre teve bons jogadores em categorias de base, desde o tempo que a categoria de base treinava no campo de terra ao lado do Estádio Olímpico, onde eu, inclusive, treinei. Então são dois da base jogando. Mas isso aí também não é questão só do Goiânia, os times do interior também sofrem com isso, né? Porque antigamente a gente tinha os times de verão, hoje são os clubes de verão. O clube funciona ali 2, 3 meses e acaba. E eu sempre venho debatendo isso há muito tempo, que a federação, ela não é, vamos dizer assim, a principal culpada, mas ela é quem gere o futebol. É conivente, pelo menos, né? Então, assim, e ela precisa fazer com que os clubes tenham pelo menos a oportunidade, se eles quiserem, de existir o ano todo. Nem é questão assim, olha, eu vou fazer um campeonato no segundo semestre e todo mundo é obrigado a entrar. Não, mas que pelo menos quem queira entrar tenha essa oportunidade. Porque, por exemplo, tem clubes em Goiás, no ano passado, que fizeram 6 jogos. Eles existiram em 2018 para realizarem 6 jogos. Aí não dá conta. Não, pois é, eu também penso dessa maneira. Eu já conversei com o André Pita sobre isso, a explicação dele é que os clubes não querem, mas eu acho que a federação é conivente. Porque pode-se fazer uma coisa, como diz o Geliese, pode-se fazer um campeonato, inclusive com condições para que jogadores da cidade, da região disputem. O fato é que, dessa maneira, cada vez eles vão se apequenando mais. A gente tem muitos clubes que foram tradicionais no futebol goiano e que não existem mais, praticamente, né? Você não vê. Há quantos anos o Séries não joga? O Santa Helena virou um fantasma de verdade. Não, o Séries, desde quando eu comecei aqui em 2002, ele nunca mais jogou. Recentemente ele jogou a 3ª divisão, acho que em 2016 ele jogou a 3ª divisão. Mas assim, por exemplo, o Goiatuba, né? O Goiatuba parou o Rio Verde. Já foi campeão goiano, o Rio Verde é o maior campeão da 2ª divisão, inclusive, aqui do estado. Esse ano vai disputar a 2ª divisão. Cadê a Jataiense? A Jataiense ficou muitos anos parados, voltou há 2 anos. Foi. Jogou a 3ª divisão, subiu para a 2ª, não deu conta de subir para a 1ª. Mas assim, é o modelo que vai sufocando. Ele vai sufocando, que daqui a pouco vai sobrar somente aquelas equipes que têm calendário nacional. E aí, se você pegar quem tem calendário nacional no país, são 100 times, mais ou menos. Passou disso, o resto vai deixar. Na verdade, interessante, só, Dono, para complementar, é que em São Paulo todo mundo quer jogar, o ano inteiro. E aqui em Goiás, que nós que somos mais inteligentes, não queremos. Né? Tem que ter alguma coisa de errado no meio dessa história, dessa informação, dessa pesquisa. Na verdade, não só São Paulo, né? Outros lugares. Nós temos competição do segundo semestre no Ceará, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Pará. Todas são estados que têm competição no segundo semestre. A Copa Catarinense mesmo é transmitida ainda, tem um canal próprio de transmissão. O fato é que isso é um retrato da globalização. O futebol se globalizou por conta... Não, eu estou falando de globalização por causa da Globo, não. A globalização é um efeito mundial, mas que aplica no futebol.
A partir do momento que se estabeleceu-se um calendário e foi diminuindo o número de clubes da Série A, não é que eu seja contra, não é isso não. Da Série B, da Série C, elitizou-se muito a coisa e acaba que muitos clubes tradicionais estão morrendo. Ô Jean, Opa! o Humberto disse na reportagem que o Goiânia ganhou com a molecada. Se para domingo com a Anapolina tiver prontinho o Márcio, o Vitor e o Chad, você volta com eles? Se tiver condição física e técnica, evidentemente que eu volto. São grandes jogadores, né? Principalmente o Márcio e o Vitor, né? A condição atlética desses jogadores ela é extremamente comprovada, o currículo deles. Você tem o Márcio ali atrás para administrar, para orientar, até tecnicamente mesmo. O centroavante, quando sai de frente com o Márcio, ele tem uma outra percepção do gol. O Vitor, contra o Goiás, mesmo ainda não estando em forma, foi talvez o atleta que mais demonstrou capacidade, categoria, buscou o jogo, demonstra ainda que tem vigor, né? Então eu votaria. Eu sei que às vezes nós trazemos alguns dados, né, para afirmar algumas opiniões, mas nesse caso, né, é importante ter a garotada motivada, pronta para jogar, mas é indispensável ter jogadores experientes que tenham qualidade num campeonato como esse, que está bem equilibrado, Pasqueta. Porque se volta e perde, né, Gerlese? Aí vão falar que a culpa é deles. Fica uma coisa ruim. Mas eu vejo assim, você tem o Márcio e o Vitor, eu acho que especialmente esses dois. Por que eu cito esses dois? Porque a defesa do Goiânia ainda está sofrendo, praticamente sofrendo gols, com exceção do jogo contra o Itumbiara, né? Ela sofreu gols em todos os jogos. Já o ataque do Goiânia tem funcionado. Talvez até poderia estar funcionando melhor, por exemplo. Naquele jogo contra a Aparecidense, o Goiânia teve muitas oportunidades para vencer o jogo ali. Foi um jogo que o Goiânia perdeu para ele mesmo. Mas aliás, eu voltaria com o Márcio e o Vitor. Tô falando assim, perdeu os dois ele perdeu 2 pontos, né? Mas o Márcio e o Vitor eu retornaria. O Charles Chad eu acho que vale esperar.